Olá, futuro universitário. Meu nome é Lízia Adriane e eu estou aqui para mais uma aula do projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação do cursinho preparatório para o PAS, o EMA e ENEM. E o material você pode acompanhar no link. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre como fazer uma introdução nota 1000 para a sua redação no ENEM. Lembrando que toda prova de redação precisa ter uma coisa chamada de estratégia. Para os examinadores, eles denominam como projeto estratégico de texto. E isso é feito lá na organização, lá no planejamento. Nas aulas anteriores, nós enfatizamos sobre a importância de você planejar, de você já saber a redação toda lá no seu planejamento. E aí, nós vamos aprender cada parte fragmentada dessa estrutura que é chamada de dissertação-argumentação. Lembrando que a introdução é também chamada de microtexto. O desenvolvimento 1 é o segundo microtexto. O desenvolvimento 2 também é o terceiro microtexto e a conclusão é um outro microtexto. Se você juntar todos esses microtextos, você terá um macrotexto cheio de significados, que é a sua redação. Essa introdução, ela vai conter aí 7 linhas. A dica é que você utilize de 6 a 7 linhas. Se você não conseguir utilizar isso, você deve pelo menos evitar a discrepância de linhas dos parágrafos. Vou dar um exemplo. Você utiliza 5 linhas da introdução e você utiliza 11 no desenvolvimento. Então, essa situação, essa ocorrência, você deve evitar. Então, faça ali um esquema planejado. Vou te dar uma dica. Introdução, 7 linhas. Desenvolvimento 1, 8 linhas. Desenvolvimento 2, 8 linhas. E a conclusão, 7 linhas. Se você pegar a quantidade, aí vai totalizar 30 linhas e você vai aproveitar essa quantidade que é dada a você pela redação. Posso escrever menos que 30 linhas? Pode, mas o ideal é que quanto mais você argumentar e mais souber aproveitar isso, sua redação pode ter ainda mais pontos e estar ali concorrendo para ser a nota máxima. Nessa introdução, que é feita de 7 linhas, a gente também faz uma diretriz. E é importante que essa estrutura esteja muito cristalizada na sua cabeça, porque independente do tema que vier, você vai conseguir escrever ali de maneira organizada, sabendo aonde você vai chegar e, principalmente, colocando aquilo que é o mais importante. Confira. A introdução é feita pela ambientação de 3 partes, tá? Ambientação, contextualização e a tese. O que se refere à ambientação? A gente vai utilizar um método chamado de dedução para a indução. Essa é uma estratégia argumentativa poderosa para aqueles que querem chamar a atenção do examinador ou do leitor logo nas primeiras linhas. O que é isso? Eu vejo muitas redações por aí que começam pelo conceito do problema. Vamos supor que o tema seja desafios para o trânsito de qualidade. Aí o aluno, na primeira linha, ele já fala sobre o trânsito. Ele define o que é trânsito. Olhem como essa introdução, ela não é tão significativa, ela não chama tanta atenção. É uma ambientação ali que pode não estar errada, mas é uma ambientação que, muito provavelmente, não terá grandes impactos para aquele leitor. Então, a dica é que essa ambientação, ela seja a sua primeira associação. A primeira parte em que você vai utilizar aí o uso do seu repertório socioprodutivo. Então, é uma dica a você. Utilize filmes, séries, trechos de música, poesia, telas artísticas, assuntos, de alta relevância e de domínio público, ou seja, aqueles que viralizaram, que saíram nos jornais, que são conhecidos pela nação brasileira. E aí você vai fazer a relação disso com o contexto brasileiro. Essa técnica é chamada de dedução para a indução, ou seja, você deduz primeiro até chegar onde você quer, até chegar à indução. É como se fosse um funil, você parte do geral para o específico. E aí, dentro da ambientação, você vai selecionar um repertório que tenha a ver com o trânsito, por exemplo, se esse for o tema.
Você não vai também buscar uma associação muito longe, porque isso pode causar problemas e você não tem tantas linhas assim para fazer uma viagem até chegar àquilo que você deseja relatar. Depois da ambientação, você vai colocar um operador argumentativo de aproximação ou de comparação, em que você vai unir o que você disse sobre, né, a associação e a próxima parte, que é chamada de contextualização. É aqui que você vai apresentar o cenário brasileiro diante daquele problema. Por que eu preciso apresentar? Porque os temas do Enem são temas atinentes à realidade brasileira. Você pode até trazer relações, fazer comparações com outros países, mas você deve ater a sua discussão ao contexto brasileiro. Então, neste caso, é o momento em que você vai caracterizar o trânsito brasileiro. Ele é problemático? Existe alguma informação que eu preciso dizer? Ele é intrafegável? Quais são os desafios que perpassam? Porque no momento em que você faz isso, você está traçando um caminho para a parte mais importante, que é a sua tese. Se você trata sobre vários assuntos sem nenhuma relação, sem ter nenhuma ponte de conexão, você vai sentir dificuldades para colocar a sua tese e desenvolver o restante da sua redação. Então, selecione uma referência ou uma associação inicial que você consiga trazer o processo indiciador até chegar à tese. E aí você coloca um operador argumentativo. Não era elemento coesivo, a gente pode ter essas duas denominações. Hoje, o manual do Enem prefere chamar essas pontes de ligação entre os períodos de operadores argumentativos, porque nem sempre você vai ter conjunções coesivas. Na verdade, a conjunção coesiva faz parte dessa operação argumentativa. Às vezes, em uma frase, você consegue ali fazer uma operação coesiva e está tudo bem, tá? Então, você vai utilizar um termo que opere a argumentação. É como se você levasse a argumentação para frente. É como se você progredisse, e é isso que é o grande objetivo da redação. Progredir e não ficar dando voltas. Depois que você utilizou a sua ambientação, que custa e que te pede ali 2 a 3 linhas, isso tudo na introdução, tá? Você vai utilizar a contextualização de 2 a 3 linhas e depois você vai colocar a tese. Olha o que está bem grande aí na tela de vocês. A tese é o coração da redação. Então, se uma redação não tem a tese, essa redação vai e pode falhar muito ao longo da sua abordagem, até porque você não sabe o que você vai dizer. A tese, ela é um indicador, ela é um relógio. Se a tese contém os 2 desafios, você não vai falar de outros desafios. Você pode até colocá-los ali como subjacentes, mas os 2 principais, eles não precisarão e nem serão esquecidos, visto que você tem ali a diretriz na tese, você já sabe quais são esses 2 desafios. Então, fique muito atento a isso. E essa tese são as 2 questões. Lembra da pergunta norteadora que nós dissemos na aula passada? Então, a tese é como se fosse a resposta a essa pergunta norteadora. E a tese vai ser ali como se fosse um trailer das duas questões, das 2 abordagens que você vai fazer, tanto no desenvolvimento 1 como no desenvolvimento 2. Então, faça uma tese que seja clara. A gente tem 2 possibilidades de tese, tá? A gente chama de tese aberta ou de tese fechada. Preferencialmente, você coloca a tese fechada. O que é a tese fechada? Quando você já indicia, já diz quais são os 2 argumentos que serão trabalhados no D1 e no D2. Então, retomando o exemplo que eu disse, se o problema é desafios para o trânsito de qualidade no Brasil. Se for esse tema, eu vou aqui pensar em 2 grandes desafios. O primeiro, eu tenho ali problemas no plano diretor, e isso me remete a um processo de urbanização brasileira, ao processo de constituição das cidades. E o outro, a falta de fiscalização, por exemplo. Então, existem leis, o Brasil não tem problemáticas em relação à legislação, mas a fiscalização delas. Então, pronto, eu chamo de tese fechada se eu colocar esses 2 problemas, se eu adianto logo esses 2 problemas. Como, por exemplo, diante disso, a parte final. Diante disso, é preciso analisar que as falhas no plano diretor
e dificuldades de monitoramento se constituem desafios potenciais para o alcance de um trânsito de qualidade. Olha só, tese fechadinha. Então, na hora que o examinador for ler isso, ele já sabe o que espera. Ele já sabe que, primeiramente, seguindo a ordem, né, hierarquicamente, ele vai primeiro falar do processo do plano diretor, como isso influenciou nas questões e na trafegabilidade. E o outro, como é que o problema da vigilância se constitui como um desafio ali, um impedimento para que esse trânsito flua, que é o grande objetivo do Código de Trânsito Brasileiro. Né? O trânsito, para existir, ele precisa ser fluido. Enquanto o trânsito não é fluido, nós temos problemas ali sérios infraestruturais. Então, eu preciso colocar isso, tese fechada. O que é tese aberta? Quando eu não digo os dois, eu acho isso extremamente perigoso, mas é preciso falar a vocês, quando eu não digo os dois e só digo que o trânsito tem desafios. Mas eu coloco isso precisa estar claro, um desafio no desenvolvimento 1 e um desafio no desenvolvimento 2. Mas o aluno, ele pode se confundir, pode se atrapalhar e pode falar até mais daquilo do planejado. Então, um planejamento, uma tese bem colocada vai fazer a sua redação ficar melhor. E aí, a gente traz para vocês esse esquema. Na aula anterior, a gente falou de planner da redação, lembram? E aí, no planner, na hora que você estiver planejando, antes de fazer, obviamente, a sua redação, você coloca assim, ó, na sua folhinha. Ambientação, deixa o espaço. Contextualização, deixa o espaço. E a tese, tudo bem? Depois que você faz isso, é que você está pronto para passar para a sua folha rascunho. E a gente traz aqui para vocês um modelo de como essa redação pode ser feita em sua parte introdutória. Olha só, o Enem de 2022, que falava sobre os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Nesse ano, o Enem trouxe para nós a visualização de várias populações que até então nem eram conhecidas pelos estudantes, até porque esse conhecimento estava muito restrito às populações indígenas e quilombolas. Mas pelo Enem e pela abordagem que o Enem trouxe, hoje nós sabemos que as comunidades tradicionais vão além dessas duas mais conhecidas, né? Nós temos os quilombolas, os indígenas, as populações, os povos da floresta. Nós temos uma série de pessoas que estão vivendo no contexto brasileiro e que até então não eram reconhecidas como comunidades tradicionais, comunidades formadoras desse Brasil tão continental e desse Brasil tão extenso. E aí esse Enem de 2022 trazia essa palavra-chave que nós já estudamos anteriormente, que é sobre desafios. Então, se o aluno, e aí eu trago para vocês também uma curiosa informação. Talvez esse aluno não tenha treinado ao longo do ano da prova sobre comunidades tradicionais. Talvez ele nem tenha conhecimento da quantidade, que é uma quantidade considerável, ele não tenha nem conhecimento dos povos tradicionais. Mas o texto motivador, por isso que é importante vocês lerem, ele trazia essas informações, e esses povos somam aí mais de 20 tipos de comunidades tradicionais, né? No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o último censo de 2022, nós temos para mais de 50 comunidades tradicionais que não eram registradas, mas agora com o censo passam a ser. E aí, se o aluno não soubesse sobre as comunidades no geral, mas se esse aluno tivesse ao longo do ano treinado sobre valorização de indígenas, ele também conseguiria resolver. Por quê? Porque os mesmos desafios que perpassam as comunidades indígenas são os mesmos desafios para essas comunidades isoladas tradicionais e que não eram. A própria falta de reconhecimento é um desafio. O fato de a população brasileira não ter conhecimento da existência, e aí eles são chamados de invisíveis, infelizmente, invisíveis sociais, isso já se constitui como um desafio. Olha que interessante. Então, aqui o aluno conseguiria fazer isso de maneira muito adequada, apenas pelo poder da conexão. Então, não se desespere. Às vezes os desafios eles se repetem e você precisa estar muito atento, sentir aquilo que a gente chamamos de sensação do momento. Você aprende a estrutura, mas na hora
você consegue desenvolver isso fazendo as conexões necessárias, escrevendo na prova antes e se planejando. Então, essa redação, nota 1000, começa da seguinte forma, ó. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Olha que interessante. Aqui nós temos o processo de ambientação. Lembra que eu falei que vocês podem fazer relações e associações? Pois bem, o aluno utilizou a nossa própria Constituição Federal. Duas observações. Quando você se referir a artigo da Constituição, ou do Código Penal, ou do Código Civil, ou de qualquer outro aparato legislativo, utilize a palavra artigo com a letra maiúscula. Se o artigo for de primeiro até 9, você utiliza a numeração ordinal, tudo bem? Então, a gente fala artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do 10, você utiliza cardinalmente. Artigo 10, 11, 12 e assim por diante, tá? E todas as vezes que você colocar Constituição Federal, se você nunca tiver falado, como é o caso aqui, é a primeira vez que essa pessoa está mencionando a Constituição, você evita colocar CF 88, tá? Deixe para colocar CF no corpo do texto, sendo que você anteriormente já colocou, tá? Então coloque Constituição Federal. E é importante que você coloque 1988, até porque o Brasil já passou por mais de 4 constituições, e aí essa Constituição de 88 é chamada de cidadã, que você também pode colocar Carta Magna, ou você pode colocar Constituição Cidadã, de 1988. E aí delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana. Olha como essa ambientação ela é muito interessante para temas que sejam temas relacionados à valorização, aos direitos humanos, ok? Está falando de asseguração do bem-estar coletivo. Então, muito possivelmente, olha o indício desse aluno, ele vai dizer que essas comunidades não estão asseguradas em seu direito por muito tempo, e em vários momentos da sociedade brasileira, essas pessoas não foram tratadas aí como pessoas humanas, porque são vítimas de uma série de problemas, né, do reconhecimento, da fome e etc. Temos uma ambientação de indício. Então, eu já sei qual é o caminho que eu vou traçar até lá. E aí, eu coloco agora o processo de contextualização. Ok, a Constituição está me dizendo uma coisa, mas, no meu contexto brasileiro, isso está sendo cumprido? Vamos ver. No entanto, odiernamente, essa palavra que significa nos dias atuais, que é a palavra odierna, não há o cumprimento efetivo dessa premissa. Quando nós temos uma legislação, nós chamamos isso de premissa constitucional, tá bom? Para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais do país. Olha como esse aluno, esse candidato foi muito esperto. Todas as vezes que você fizer uma redação, é outra dica que eu posso te dar nessa aula. Utilize as palavras-chave do tema logo na introdução, porque isso marca e isso evita que você se desvie. A pessoa já utilizou. Lá o tema tinha valorização, ela utilizou a palavra valorização. Tinha comunidades, e essa pessoa utilizou. Povos tradicionais também. Então aproveite para utilizar essas palavras logo, para que a pessoa que esteja examinando entenda que você está realmente no tema sem desviar dele. Nesse viés, torna-se essencial, olha aí, olha a tese, olha o operador argumentativo nesse viés, olha o operador argumentativo aqui, ó, no entanto. Estão percebendo? Aqui nós temos uma conjunção adverbial, tudo bem? E, na verdade, uma conjunção adversativa, ela é uma conjunção adversativa, que aparece sempre quando você tem uma ideia que é contrária à vindoura, e você tem aqui uma expressão nesse viés, tá certo? Por isso que é chamado de operação argumentativa. E aí você tem a tese. Nesse viés, torna-se essencial analisar. Olha como eu apresento na minha tese o que eu vou fazer. Então, é essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. A inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Então, para esse aluno, para este candidato, o fato de eu não valorizar as comunidades e povos tradicionais
é em função de uma inferiorização desses grupos e a própria perspectiva do mercado nacional. E uma dica que eu vou dar, e mesmo que essa redação tenha nota 1000, mas eu vou dar uma dica. Como você está ali traçando o percurso, você poderia acrescentar aqui, ó, é essencial analisar e contornar e superar. Porque você vai analisar a problemática e na proposta de intervenção você vai resolver. Então aí você faz o processo, né, de introdução muito bem feito. Olha esse outro exemplo, olha aqui, ó. O poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Aqui eu utilizei uma literatura, utilizei uma parte, né, da história literária brasileira modernista e utilizei algo relacionado. Perfeito. No entanto, odiernamente, aí eu posso cumprir isso, né? Fazer também, mais uma vez, essa dica e essa volta, assim como a gente fez no exemplo 1. Agora vamos ver outro modelo de início dessa introdução, ó. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, que é uma grande pensadora hoje, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Olha como eu utilizei ali também mais uma perspectiva indiciosa, já que o tema trata para mim de invisibilidade e de falta de reconhecimento. Tudo bem? E aí, esse tema, nota 1000, é um tema relacionado a 2023. Mas vocês percebem que esse trecho ele cabe muito bem em 2022 também, tá? No ano passado, que era o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade de Mulheres, nada mais justo do que você trazer uma autora brasileira mulher. Olha que interessante, né? E aí, utilizei a ambientação, o contexto, porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas com uma falta de destaque. Tudo bem? E aí, assim, você consegue fazer sua redação de maneira organizada e estratégica. Tchau, tchau e até a próxima.